Está no ar mais um episódio do nosso podcast ConectaCast. E olha, a nossa proposta sempre é trazer pessoas empreendedoras que têm boas histórias, ricas histórias, tanto no setor, no segmento do empreendedorismo, como também pessoas que têm uma história bonita para contar, que esse é o nosso objetivo. E mais uma vez, nós convidamos, está aqui com a gente. Ele é jovem, é bastante empreendedor, é dinâmico, isso eu posso garantir porque eu acompanho a sua correria, né? Às vezes até frequento uma dos seus negócios e posso dizer que é com prazer que nós recebemos aqui hoje o Túlio Perossini, que é o proprietário, que eu sabia, né? Olha, eu sabia, do Alto Posto 7, que tem uma loja de conveniência muito bacana, e a gente vai ter a oportunidade de falar sobre tudo isso. Ele tem o P7. Arena P7. Arena P7, né? É. E agora tem também uma imobiliária. Olha que coisa. Habitare. Puxa vida. Seja bem-vindo. Prazer falar com você. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, vamos conversar, vamos prosear. Bater papo. É isso aí. E, aliás, esses bate-papos assim, Túlio, são interessantes que eles passam, né? Experiência de vida, de profissional, de trabalho, para quem está assistindo, e esse é o objetivo do Conecta. Eu gosto de assistir para aprender. Isso. Eu acho que eu posso ajudar em alguma coisa. Ensinar, então. Não sei ainda. Sou muito novo para ensinar. Não, cara. Alguma coisa eu devo saber. Você é novo, mas você tem o pé na estrada já há algum tempo, né? Eu tenho 29 anos. Eu comecei nos meus 15, né, com meu pai. Olha só. Mas era época de férias escolar e eu comecei no posto com 18 anos. Então já tô há 11 anos aí, mas todo dia. Mas não começou como frentista, não, né? Comecei como frentista, sim. Poxa, então você conhece o passo a passo. Conheço, né? Passo a passo. São 11 anos já. 6 anos... São 11 anos. Nós vamos ter a oportunidade de falar sobre tudo isso, mas antes eu gostaria de saber onde você nasceu, se você passou a sua infância na sua cidade natal mesmo. Sim, a minha família é de Itabapuã, parte do meu pai. Minha mãe é de Novaes, a família dela. Eu fui produzido em Itabapuã e nasci aqui. Eu nasci aqui. Meus irmãos, eu tenho uma irmã de 33 anos, a Débora, né? Ela nasceu em Itabapuã e tem um irmão de 17 que nasceu aqui também. Então eu nasci aqui, meu pai... trabalhou no banco, né, por muito tempo, no Itaú Unibanco, né, antigo Unibanco. Minha mãe é professora. Meu pai vendeu frango na época. Meu pai era vendedor de frango aos finais de semana. Quem não come frango, né? Exatamente. E ele fazia um frango, faz até hoje, né? E aí eu nasci aqui, estudei aqui, me formei aqui e tô aqui até hoje. O seu pai hoje, ele tá na ativa ainda? Meu pai é contador, meu pai tá na ativa. Em Catiguá? Em Catiguá. Meu pai tem um escritório de contabilidade e vai fazer 30 anos já. Meu pai começou no banco, né? Fazia bico de chapeiro, garçom, tudo que aparecia. Precisava criar, não tinha jeito, não tinha condição. E fazia frango aos finais de semana, então esse sangue empreendedor sempre teve com ele. E aí ele abandonou o banco, saiu do banco e comprou um escritório sem saber praticamente nada. Ele trabalhou quando ele era menor no escritório, lá em Itabapuã, e aí ele tomou essa iniciativa e mudou para o escritório. E a contabilidade das empresas, claro que... tá bem feita, tá por ele. Está em boas mãos. É meio complicado às vezes conversar com ele, mas a gente se acerta. Ele dá puxão de orelha? Dá, vira e mexe, ele dá uns esfrega lá, mas tem que dar, né? Senão desanda, não tem jeito. Isso é muito bom. É isso aí. Ô Túlio, fala pra gente, a esposa, filhos... Eu sou casado, tenho uma filha de 2 anos, 1 ano e 7 meses, na verdade. Tá curtindo ainda? Tô curtindo, muito bom, né? Muito bom. Sou casado, tenho 2 anos de casamento já, mas eu conheço ela há 10 anos. Minha juventude inteira foi com ela. Mora aqui. Dela? Amanda. Minha filha é Beatriz. E a Amanda ajuda também nos negócios ou é mais dona de casa mesmo? A Amanda me ajuda em casa. Ela é o meu esteio, a minha força, é a minha base. Me ajuda na educação da minha filha, ela é essencial para mim, essa é a verdade. É a família, né? A gente percebe, Túlio, que você se dedica assim de corpo e alma ao Alto Posto, né? Sim. E olha, para quem está assistindo e é de outra região, de outra cidade, o Alto Posto 7
até era lembrado aqui antes pelo Fernando, foi o posto Jomar, na rua 7 de Setembro, né? Esquina com a Campinas. Campinas. Quem não conhece, né? Mas você transformou, né? No atendimento, Sim. na excelência em serviços. Sim. E a gente ouve bastante falar sobre a sua conveniência, a sua loja de conveniência. Fique à vontade, conte pra gente aí o início. Eu até me arrepio às vezes de falar, Marcão, porque isso é bom, cara. O Jomar, ele sempre foi muito famoso, e é até hoje. Porque na época, não sei se você vai lembrar da sua época, né? Mas eu acho que foi o primeiro posto que teve padaria na época. Então ele era muito famoso por isso. E depois... Porque o dono era Josias, né? Isso. Se não me engano. Isso. Então o Jomar era uma junção do nome Josias. Eu acho que era isso. Isso, né? Ainda tem o Jomar Oil lá, né? Que é o TRR ainda hoje. Tá. Mas a gente pegou, já tinha passado outros donos lá. A gente pegou bem depois, essa é a verdade. Tava fechado uma época por questão de contaminação, aí regularizaram a documentação e a gente pegou. Foi engraçado porque não era pra gente pegar lá. Eu tinha passado na faculdade, tinha 18 anos, 17 para 18 anos. E meu pai estava negociando para uns clientes dele de Catiguá e Itabapuã comprar o posto. E os clientes não estavam dando resposta, estavam meio deixando isso meio ao lado. E aí a mulher que estava negociando o posto na época, meu pai estava me pegando do cursinho, falou: Marcão, pega lá para você, compra. Meu pai falou: eu não consigo. Meu pai chama Marcão? Meu pai chama Marco. Xará, hein? Meu pai falou: eu não consigo, eu tenho um escritório, me toma muito tempo, eu tenho outros negócios também. E eu tinha passado em Direito em São Paulo. E eu tava morrendo de vontade de ficar aqui. Minha mãe queria que eu ficasse, meu pai queria que eu fosse. A barra da saia da mamãe. Isso não. Ficar tudo mais fácil. E meu pai sempre teve esse espírito empreendedor. Sempre teve. E eu lembro que meu pai falava antigamente, falava: posto de gasolina é uma coisa horrível. Não dá dinheiro. Eu não sei o que Seu pai falava isso? Falava. Olha que interessante. Aí, Marcão, eu vi que ele tava meio estranho jantando, queria me falar alguma coisa, mas não queria, né? Aí apareceu a oportunidade e falou: você não quer ficar? A gente toca o posto? Você tá com a tua irmã aí, tua irmã te ajuda. Eu vou ver se eu consigo um cliente para entrar de sócio. Porque, na verdade, a gente comprou com sócio o posto. Sim. Só que antes de inaugurar, o sócio não quis ficar, quis sair. Ficou com medo de não funcionar, enfim, não sei, ele quis sair. E aí a gente ficou sozinho. Então, na época, foi muito difícil. Foi muito apertado, porque as nossas contas, o nosso dinheiro que a gente tinha para investimento era com sócio. E do dia para noite a gente ficou sozinho. Então a gente começou na cara e na coragem. Eu costumo dizer que se eu tivesse que fazer de novo, eu acho que eu pensaria duas vezes. Porque foi muito desafiador. É assim, ele gosta de desafios. Eu entrei sem saber nada, Marcão. Eu lembro que no primeiro dia meu pai falou: você vendeu, amanhã você precisa fazer o banco e pagar a duplicata. Falei: o que é duplicata? Falei pra ele. Ele falou: duplicata. Olha, eu acho que é interessante você ouvir bem isso, né? Porque é um aprendizado. Eu não sabia nada, Marcão. Eu falei pro meu pai falou: precisa fechar o caixa. Eu lembro disso até hoje. Falei: pai, não precisa fechar caixa não, pode deixar tocar direto. Então eu era muito cru. Essa é a verdade. Mas meu pai sempre me ensinou a trabalhar. Eu acho que um dos melhores presentes que ele me deu foi isso. Sem dúvida. Porque eu tinha 15 anos na época que comecei com ele. Eu lembro que eu ia no escritório, eu ficava um dia e não voltei mais. Depois, nas outras férias, eu fiquei uma semana. Ele me pagou a semana, eu não voltei. Aí, quando foi nas outras férias, ele me deu uma responsabilidade. Falou: eu preciso que você faça um serviço para mim. Se você não fizer, não tem quem faça. Então, acho que ali ele me injetou essa questão de comprometimento, de gostar de trabalhar. E eu acho que um dos melhores presentes que ele me deu foi isso daí. E quando ele me deu o posto, eu sabia que a responsabilidade era minha. Minha e da minha irmã, não tinha como a gente fugir, né? Então, cara, eu comecei como frentista mesmo. Você tinha comentado, eu comecei como frentista. Muito foi difícil. Isso. Foi muito difícil. Porque a gente não tinha dinheiro, Marcão, para ficar pagando um monte de frentista lá. Então eu tinha que fazer o horário de manhã, tinha que fazer o horário à tarde e o horário à noite. Eu lembro que eu tinha passado em São Paulo, aí eu comecei a fazer faculdade em Rio Preto. Parei a faculdade, eu falei: cara, eu preciso ficar um ano parado, preciso organizar, senão eu não vou dar conta. E eu tenho um gerente até hoje comigo, o William, não sei se você conhece ele. Sim. Ele está há 24 anos com nós. E praticamente o braço direito. É o filho que a minha mãe não tem, né? É um filho de coração, essa é a verdade. É um irmão para nós. É uma pessoa que está comigo desde o início e é braço direito mesmo.
E eu e ele pegava de manhã, tarde e noite, ia, construía. Eu lembro que a gente fazia qualquer coisa nova no posto, a gente sentava e falava, puta, olha o que nós conseguimos fazer. Menor que fosse. Então eu acho que hoje a gente dá valor por questão disso, porque foi difícil chegar. Sim. Foi trabalhoso. Aí eu comecei faculdade aqui, Marcão. Fui conciliando, eu lembro que eu fazia o horário de frentista de manhã até a tarde, fazia banco, pagava boleto, separava nota prazo, fazia tudo. Ia pra faculdade, a hora que eu saía da faculdade eu ia pro posto fechar o posto ainda. Porque o posto ficava até a meia-noite. Aí no outro dia cedo a mesma coisa. Então assim, eu tenho um pouquinho de experiência nesse sentido porque eu tive que pôr a mão na massa, né? Eu não tive o privilégio, e eu acho que isso também é um aprendizado para mim, não tive o privilégio do meu pai bancar nada. Meu pai, sim, me deu o posto para minha família, para meus irmãos, mas foi difícil, foi suado. A gente passou muito apertado no começo, porque até ajustar, né? Hoje, acho, né, provavelmente, Sim. ele se orgulha de ver essa trajetória sua. Com certeza, com certeza. Até porque o posto deu fruto, né? A gente tem a arena que a gente inaugurou depois de 6 anos de posto. Eu vou pedir para você não falar sobre a arena agora, nesse momento, mas porque antes eu gostaria que você falasse um pouco também da sua conveniência, porque eu me lembro que às vezes eu tive duas situações em que um amigo meu falou, vamos buscar um pão de linguiça. Famosíssimo. Isso, e aí nós saímos, atravessamos a cidade quase inteira e fomos lá tomar esse café lá com um amigo e tal, e eu assim, adorei. Então conta um pouco, antes da gente entrar na arena, porque a arena também é uma história bonita, né? Esse pão de linguiça, ele é famoso porque o meu padeiro ele é de Fernandópolis. E então ele fazia lá. E lá era um estouro. A receita pra E na época que a gente comprou o posto, ele estava indo embora. Ele trabalhava aqui e estava indo embora para Fernandópolis. E aí meu pai falou, cara, não dá pra gente ficar sem padeiro, a gente não conhecia ninguém. Nós fomos atrás do antigo padeiro do Jomar, que é o Sérgio Quintino, ele tem uma farmácia aqui perto da rua Mato Grosso. E aí ele falou, eu conheço um padeiro muito bom, mas ele tá indo embora e não tem como a gente... Ele vai embora, não tem como vocês segurarem se vocês forem demorar para abrir. Porque a gente comprou o posto, demorou 8 meses para abrir, né? Parte de documentação, licença e tal. Tem uma série de exigências. Sim, bastante. Meio ambiente, muito, essa coisa toda. Muito. Bastante burocrático. Bastante. Demorou 8 meses pra gente conseguir inaugurar ele. E foi meio suado. Esqueci. Hoje o posto é de vocês, o prédio. Não, o prédio ainda é dos antigos donos, deles ainda. A gente então comprou. Aquelas lojas em volta ali. É deles, isso. A gente comprou o fundo de comércio do posto. Então a gente comprou o uso para poder explorar aquele local, né? E a gente ainda paga aluguel para eles. E aí eu contratei o padeiro, contratei 5 meses antes. Tive que pagar ele parado, porque senão eu ia perder o padeiro. E ficamos pagando e tal. E quando o padeiro inaugurou, ele falou, cara, eu vou lançar um produto aqui que vai pagar o meu salário desses 5 meses que você me pagou parado. Falei, quero ver, né? Meio que duvidando. E aí ele lançou esse pãozinho de calabresa. E a promessa se cumpriu. Cumpriu. E rápido ainda. Ainda bem, né? Sempre às 4 horas da tarde. Que valeu o investimento. Sim, sim. Sempre às 4 horas da tarde. Aí ele lançava o pãozinho de calabresa e... E até hoje você tem aqueles clientes que são só às fiéis. 4 horas da tarde a gente lança. Tem dia que sai voando, não dá nem tempo. Aí os clientes vão lá e reclamam. Que interessante. É um pãozinho de pão de sal, né? Um pãozinho de churrasco recheado com calabresa. Que ele tem o tempero dele lá. E até hoje é. A época que tinha a Copa do Mundo, grandes jogos assim importantes, já pertencia a vocês? Nessa época, tinha uma época que eles fechavam até o posto. Nessa época não era nós ainda. Tá. Nós chegamos a fazer 2 Copas do Mundo lá, mas em menor proporção. Sim. Porque eu também não me recordo, não era da minha época isso. Porque era uma loucura. Diz que fechavam o posto, né? Era um negócio... eu não me recordo. Era de outro planeta. Pra época, na cidade, era um negócio assim, que realmente... espantava, né? Quem chegava ali e tal, pra ver, mas era... Muita gente comenta isso, mas eu não me recordo. E a loja, ela tem de tudo. A ideia é ter de tudo num lugar só. E tá há quantos anos hoje com vocês o posto? O posto já faz 10 anos que a gente inaugurou, mas faz 11 anos que tá com a gente, né? Porque a gente comprou, teve a parte de documentação, então faz 11 anos que tá com a gente, mas 10 anos que a gente tá trabalhando.
Olha só que interessante, né? A gente convidou o Túlio e a gente costuma fazer uma listinha assim com perguntas Sim. e tal. E na minha cabeça era o Alto Posto 7, né? Sim. E Arena P7. Mas ele vai falar também de um outro empreendimento Sim. deles, que é uma imobiliária. Imobiliária. Depois ele vai explicar também por que nasceu a Habitare, né? Sim. Mas agora sim você pode falar da Arena P7. Sim, depois de 6 anos do posto, Marcão, eu acho que a gente chegou num nível ali no posto onde a gente já tinha feito de tudo, não tinha muito o que acrescentar. Eu tava com muito colaborador bom num lugar só. E eu percebi que eu tinha que expandir para eu poder dar oportunidade para eles também. Porque a gente tava ficando meio que preso ali, né? E aí a gente tinha uns terrenos lá onde é hoje a arena, parado. A ideia era a gente fazer barracão para alugar. E aí, como eu jogava bola ainda na época, hoje eu não jogo mais. Mas como eu jogava bola na época. Mas é novo pra parar, hein? É muito trabalho, mas eu vou voltar. Eu jogava bola na época, eu senti falta. Falei, cara, precisava ter um lugar que desse pra jogar bola, tivesse um vestiário bacana, um lugar pra você poder comer depois. Inclusive, isso foi ideia da minha irmã também na época. Muito bom. E aí a gente sentou e falou, vamos fazer? A verdade é uma só, Marcão. A gente sempre fez pela nossa cabeça, né? Muita gente falava, puta, lá no fim da rua, da Avenida Dona Ingrácia, cara. Sem dúvida. Perto da Santa Paula, vocês estão malucos de fazer um negócio desse, não vai dar certo. Mas a gente sempre acreditou no nosso trabalho, essa é a verdade. A gente sabia que dependia só de nós. E aí a gente construiu... Porque isso demonstra que não é... Às vezes as pessoas falam assim, o cara tem muita sorte, né? sim. Mas você tem que unir o talento, né? Sim. Ao trabalho, Sim, né? sim. Pegar no breu mesmo, Isso. como o pessoal costuma falar. Isso a né? gente puxou muito pro meu pai, viu? Meu pai tem muito esse espírito empreendedor. Meu pai, ele tem transportador, ele tem outros negócios dele lá. E ele sempre foi um cara, não de arriscar no escuro. Tá. Não foi loucura. Mas ele sempre teve esse viés. Ó, eu acho que aqui vai dar certo, depende de mim. Se não der certo, a gente vai fazer isso. Então, eu acho que a gente puxou isso pra ele. A gente percebe que é diversificado, né? Sim. Os negócios de vocês estão bem diversificados, né? Arena, assim, eu vou lá tomar um shopping e eu inclusive, a última vez que eu fui lá, o garçom, entra no Clube do Chopp. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Sobre o Campus Society, Sim. Tem uma academia. Sim. Então, fique à vontade. Quando a gente fez a arena, na verdade, a gente pensou mais no campo. A gente não pensava muito em questão da choperia. Na verdade, a arena era para vender espetinho no começo. Tá. Inclusive, a gente sofre ainda hoje com falta de espaço lá, porque a gente projetou para isso. Se você entrar na minha cozinha lá, você vai ver uma churrasqueira lá. Só que na época que a gente estava terminando a arena, que a gente já estava formando as equipes, a dona Dilma, que é a minha cozinheira, minha chefe de cozinha hoje lá, ela era a chefe de cozinha do Tio Pepe, do antigo Tio Pepe, ali na frente do posto. E o João Escobar estava vendendo na época, estava trocando de dono, e ela saiu. Falou, Túlio, eu tô desempregado, você não precisa de alguém lá para trabalhar? Falei, cara, eu vou... É para fazer espetinho, mas eu vou contratar ela, não vou perder uma mão de obra dessa. E aí eu contratei ela, Marcão. E aí eu percebi que eu tava com Ayrton Senna montado num Fusquinha. Falei, cara, eu preciso fazer um restaurante aqui, não tem jeito. E aí eu abri o restaurante. E toquei. Só que entrou a pandemia, né? Eu inaugurei a arena, passou 4 meses, entrou a pandemia. Aí fechou tudo. Eu imagino, né? Eu tava com 13 funcionários na época. E foi muito difícil, porque a gente não tinha cliente ainda direito. A gente estava muito escasso de faturamento, porque a gente estava começando agora a dar uns passos e cortaram, né? Mas foi interessante para mim na época, Marcão, porque me deu um tempo para eu poder me organizar, porque eu não sabia nada de restaurante, não entendia nada de restaurante, a verdade é essa. Então eu fiquei trancado em casa, me fez estudar. Comecei a contratar curso de restaurante, fiz bastante curso bom. Que me deu uma ideia de gestão que eu não tinha sobre restaurante. Eu achei que restaurante era muito mais simples do que é. E na verdade que é bem complexo. Porque todo mundo que chega é exigente, né? Sim, A comida tem que sempre estar... No começo eu tinha tanta... A vontade do cliente, a cerveja tem que estar sempre geladinha. O frequentador de boteco, ele é exigente. Exatamente, mais que posto, viu? No começo tinha tanta... Não era reclamação, era feedback, né?
que eu falava, caramba, cara, será que é desse jeito? Não é possível. Então até se ajustar tudo certinho, demora. E aí na pandemia eu comecei com o delivery. Então, o que aconteceu? Na pandemia foi até de certo ponto bom pra mim lá na arena. Porque o delivery começou a levar comida na mesa das pessoas que não iam lá, que não conhecia. Então, tinha muito cliente meu que falava, cara, a hora que abrir eu quero ir conhecer, porque a comida é deliciosa e eu não conheço o lugar. E eu aproveitei esse tempo que eu tava sem fazer nada, porque eu nem ia lá. Me dava até desespero de ir lá ver tudo fechado. E eu comecei a estudar. Então, aí a hora que eu reinaugurei a arena, que foi depois de 8 meses... Aí sim, aí eu já reinaugurei com casa cheia todos os dias, com o cardápio bem alinhadinho, tudo organizadinho. Então, de certo ponto, foi bom pra mim. Ó, você falando aí, agora eu lembrei de um detalhe. Olha como é interessante, né? Você falou que você contratou a cozinheira do tio Pepe, do João Escobar, né? Sim. E eu fui algumas vezes lá na Arena P7 convidado pelo João o João é meu clientaço ele lá. fala assim, Marcão, vem comer o ceviche aqui da Arena P7. Você estava com uma amiga nossa em comum também. E aí a gente ia e realmente confirmou, né? Era a cozinheira dele. O ceviche é muito bom, né? É bom. E ele falava também é bom, enfim, o teu cardápio todinho é muito bom. E uma outra coisa que chama atenção para quem chega ali, eu pelo menos, eu até sugeri a um cliente nosso, que nós temos uma agência de propaganda também, falei, coloca o tablet, como o cara quer fazer um cardápio, falei, põe o tablet, porque eu vi lá, né? Marcão, tudo que a gente faz, a gente pensa fazer um diferencial. É assim lá no posto, eu e o meu gerente lá, a gente pensa 24 horas em ser diferente, em prestar serviço de qualidade, não tem jeito. Não pode se acomodar, né? Exatamente. Eu e ele, meu pai até puxa a minha orelha dele, porque como eu te falei, ele é como se fosse filho, então ele vai em casa, almoça, janta, viaja, e meu pai fica, para um pouco, vocês não param, toda hora vocês estão com coisa nova. Não, fala aí, o Marcão, deixa os caras... E lá na arena... Tem gás, tem que queimar, cara. E lá na arena, é tudo experiência minha que eu levo pro estabelecimento, né? Uma coisa que eu odiava em restaurante era ficar levantando a mão para pedir alguma coisa. E eu falei, cara, eu preciso melhorar isso daqui. Isso você tem razão. Porque senão você fica dependendo muito do atendimento de um colaborador e você acaba perdendo venda, não tem jeito. Ninguém é 100% bom todas as horas, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar, Marcão, pandemia, parado, sem nada para fazer. Minha esposa estava grávida, então eu não conseguia sair para lugar nenhum. A gravidez dela foi de risco, então a gente precisou ficar em casa. E eu pesquisando, eu vi essa questão de cardápio digital. Falei, cara, eu acho que é isso. É o único em Catanduva. É o único em Catanduva. Falei, cara, é um investimento alto, mas que dá retorno. E valeu a pena. Sim, eu consigo gerenciar hoje tudo pelo tablet. Então eu consigo ter feedback dos meus clientes em tempo real, para ver se tá bom ou se não tá. Uma coisa assim que eu fiquei olhando e vi, ó, você, normalmente os caras falam assim, a gente come pelos olhos. Sim. E você vê lá aquelas fotos bonitas estratégia. Das porções, a cerveja geladinho, o show. Tudo eu aprendi no curso. Olha aí. Às vezes o pessoal fala assim para mim, me pergunta, Túlio, como que você consegue para ter tanta ideia? Como que você faz para levar as coisas tão alinhadinho e tal? Cara, é estudar. Não tem outra fórmula. Se você não se dedicar... E hoje tá tão ao alcance. Tá fácil, tá muito fácil. É só você querer. E aí você criou lá o Clube do Chopp. Isso, o Clube do Chopp, na verdade, foi uma cópia, mas uma cópia melhorada do Bar do Português. De Rio Preto. O Bar do Português já faz isso já. Na minha época que eu era solteiro, eu ia pra lá. E a gente comprava a caneca do Bar do Português e tinha 50 chopp, né? 50 palito. E a gente tomava, e aí a hora que a pessoa não quisesse mais, ela deixava guardadinha a caneca, e no outro dia que ela retornasse, ela ia continuar tomando. Aí a gente fez o Clube do Chopp, aqui em Catanduva. É a mesma ideia, são 50 unidades de chopp, o valor mais barato para você comprar a caneca, e você pode beber, se sobrar 20, 30 palitos, eles vão te dar um comprovante. Você pode voltar outro dia e continuar bebendo. E a hora que termina... Não tem prazo de validade. Não tem prazo de validade. E a hora que termina, você leva a caneca. Caneca é colecionável, de porcelana. O seu garçom lá, um dia que eu fui lá, agora há pouco tempo atrás, ele falou assim, entra no Clube do Chopp. Eu falei, não, cara, depois eu fico muito preso aqui. Aí ele falou, não, e outra. Aí ele falou, inclusive a gente parcela, hein? Em 10 vezes sem juros. Eu coloquei uma meta para eles venderem, né, Marcão? Aí eu falei, vocês
precisam vender tantos por mês. Eles falaram, mas dá condição pra gente poder fazer isso. Alguns clientes falam que é muito alto o valor. Falei, então vamos fazer o seguinte, parcela em 10 vezes sem juros, falei pra eles. E agora eles estão vendendo. Você pode comprar o produto. Sim, sim. É bem interessante mesmo. Aí a gente tá inovando nesse sentido. Tá dando certo, o pessoal tá gostando. E os rachão lá no... Bacana. O dia que eu fui, tinha molecadinha. E Sim. parece que os caras, os pais, né, alugam para os filhos. Eu tenho uma escola lá. Ah, você tem escola. Eu tenho uma escola hoje com mais de 120 crianças lá. Que bacana. É uma escola particular, né, de futebol. É uma academia mesmo de futebol. Ela Você tem monitores. Sim, ela é licenciada pela Inter de Milão. Então é a marca Inter de Milão em Catanduva. Nossa, que são os treinamentos, cara. são os treinamentos da Inter de Milão, a metodologia deles. Então eu tenho professor formado de educação física porque eles exigem. Então assim, eu tenho uma escola lá e também tem uma parte de bolsa, né? Que a gente pega algumas crianças mais que não tem condição de pagar. Então a gente faz uma selecionada lá em torno de 20 crianças e coloca lá. Muito bacana. Hoje são mais de 120 crianças. Então provavelmente no dia que você foi algum joguinho entre eles, alguma brincadeira entre eles. Então a gente faz alocação de noite para a turma, né? De 18 anos para cima. E no período de manhã e tarde a gente faz a escola. Eles nem gostam que falam escola lá, né? Eles gostam que falam academia de futebol. Porque é uma academia mesmo, ensina vários segmentos do futebol, inclusive a parte de comportamento, parte de disciplina. É bacana pra caramba. E você já pensou em ampliar lá? Porque parece que tem uma área... tem um terreno na esquina. Ah, na esquina. Tem um terreno na esquina. Mas assim, a ideia não é agora, a curto prazo, ampliar. É muito grande. Porque, querendo ou não, Marcão, por mais que faz 3 anos que a gente tá com ela, faz 1 ano e meio que a gente tá trabalhando com ela, aberto. Porque 1 ano e meio a gente ficou fechado, né? Por questão da pandemia. Então tem muitos pontos ainda para ajustar pra gente abrir outra. Porque senão eu acho que é muito rápido e a gente não consegue manter o padrão. Você lembra que no comecinho eu falei, o cara que vem aqui hoje, ele é jovem, é empreendedor e é dinâmico, né? Não preciso nem dizer. Eu falo muito, já passou essa impressão vai aí. Conhecer me breca. Mas vamos fazer uma pausinha para falar um pouco da sua vida assim, pessoal. Sim. Né? Tipo, que time você torce? São Paulino. Ai. É bom, até que deu uma melhorada, pô. Né? O Dorival parece que tá arrumando a casa. Agora né? Vai. São Paulino é iludido, não tem jeito. Mas é melhor ser iludido do que o outro que tá ali sem muita esperança no time. Com certeza. Eu sou santista, então quer dizer... Tá pior que... Tá pior não, tá bem ruim. Tá horrível. Mas nós chegamos lá, se Deus quiser. Sim. Ô Túlio, e quais são assim os seus hábitos? O que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Porque a gente percebe que você trabalha bastante. Sim. Você vai todo dia no posto e todo dia no P7? Eu vou... Na arena? Todo dia eu abro o posto às 6 horas da manhã, mas não é eu quem abro, é os colaboradores, mas eu chego com eles 6 horas. Então eu chego às 6 horas no posto, fico até umas 10, 11 horas, aí eu vou na imobiliária e depois eu vou pra arena. Todo dia, sagrado, de segunda a sexta. Eu sou bem caseiro, não tenho muito um hobby assim. Eu gosto de jogar tênis, mas eu parei um pouco por questão do trabalho, que eu precisei dar uma organizada. Gosto de videogame e sou família, gosto de ficar com a minha família. Então, de final de semana eu saio com eles ou fico em casa. Eu sou bem caseirão mesmo, não sou muito de sair. Já aconteceu o dia que você falou para a esposa, pegou a filha, falou, vamos lá para a Arena P7 que eu quero vou participar do clube do shopping. Marcão, você acredita que se eu fui 2 vezes é muito? É mesmo? Porque eu sou muito inquieto. Se eu ficar lá, eu não consigo relaxar. Mas olha, eu posso te dizer que a sua equipe... Sim, são muito boa. Tanto do tem posto um gerente como bacana, lá. O pessoal que atende, é bastante atencioso. Pessoal, quando eu comecei... São brincalhões. Sim. Tem que ser, não tem jeito. Tem uma molecada lá, assim, show de bola. E é todo moleque novo, né? Quando eu comecei eu tinha 13, agora eu tenho 28 lá. Só lá? Só lá. E a minha equipe lá tá sensacional. Os meninos estão fino da bola. Que bacana. O gerente de lá é meu primo, o Matheus. Inclusive, quando eu fui abrir lá, eu chamei ele. E de vez em quando você deixa a molecada bater uma bola também. Sim. Faz um churrasquinho. Com certeza, Isso é bom, cara. E o alto posto tem quantos funcionários?
Tem 38, Marcão. 38 com 28, 70 já, 70 alguma coisa. É um bom empregador em Catanduva, sim, né? Sim. É meio desafiador, mas é bom. Não, mas isso é muito bom. Eu acho, né, que deve ser assim, muito satisfatório. É gratificante. Gratificante. É uma responsabilidade muito grande. Porque quando você... Como a gente vai trabalhando e vai crescendo aos poucos, Marcão, a hora que você para e fala, putz, eu tô com mais de 70 colaboradores, te dá um arrepio. Mas assim, é muito bem gerido pelos meus gerentes. Então cada lugar tem um gerente. Posto, a conveniência, a arena. É muito bem gerido por eles. Os colaboradores que estão ali, se você for no posto, ou for na conveniência, ou for na arena, você vai ver que eles trabalham com gosto. Então assim, é gratificante. É mais gratificante do que dor de cabeça, essa é a verdade. Eu ia perguntar, tem uma pergunta aqui no nosso... Né, script aqui, se você se considera um bom patrão. Acho que não precisa nem responder, né? Cara, eu não sou... ninguém é perfeito, né? Mas eu tento ser 100% correto. Não sei se ser correto é bom ou ruim, mas eu tento ser 100% correto. Eu acho que pro empregado, funcionário, outros chamam de colaborador, né? Aquele cara que tem boas intenções, sim. É eu sério acho que é o no fundamental. negócio, ele até gosta. Eu acho que eu sempre gostei de patrões assim enérgicos, cobradores, sabe? E correto. Isso, exatamente. Eu acho que é isso, Marcão. Eu acho que eu jogo muito limpo com eles. A verdade é que todo mundo tá no mesmo barco, tanto eu quanto eles. Se afundar, nós vamos afundar junto, e se crescer, eles vão crescer junto comigo. Não, mas a tendência com esse espírito aí é sempre crescer, né? Sim, se Deus quiser. Você é religioso? Sou religioso, sou católico, cresci dentro da igreja, já fiz parte de Vicentino, já fui coroinha, já fui ministro de igreja. Ai, que tudo bacana. por influência do meu pai e da minha mãe também, sempre me levaram de pequenininho. Quer dizer, o suporte sem dúvida alguma, indiscutivelmente, é a família, né? 100%. Minha família é tudo, é minha base. Nos momentos bons e nos momentos ruins é o que me sustenta. Bom, aí provavelmente o Marcão falou assim, tá sobrando muito tempo pro Túlio, ele tá ele tá levando a vida muito na boa, vamos chamar ele agora para abrir um outro negócio. A imobiliária, Marcão, eu tenho um sócio na imobiliária. Não é do grupo do meu pai, não é da minha família, mas tem o dedo do meu pai. Por quê? A imobiliária, eu tenho um sócio que chama Augusto. Ele sempre gostou desse ramo imobiliário. A gente se formou em Direito aqui em Catanduva. E aí ele falou, cara, vamos abrir uma sociedade disso? Eu falei, eu não pensava em abrir nada, até porque meu tempo estava muito escasso. Mas ele é uma pessoa muito gente boa, é um irmão também para mim. É uma pessoa que eu me dou muito bem. E meu pai vai fazer um lançamento de um loteamento no final do ano em Catiguá. Então casou. A gente tem um loteamento. Mas a imobiliária faz também outros negócios. A gente faz locação, compra e venda, construção. A gente faz tudo. Na verdade, a gente começou com o intuito do loteamento. E a gente começou com alguns contratos de locações, até porque a família dele tem alguns imóveis na cidade. Então a gente começou administrando. E hoje a gente está com mais de 100 contratos de locação. Lá em Catiguá, como é que ele é? Para alto padrão? É mais popular? É um loteamento com imóveis residenciais e comerciais, né? Tá. Então vão ser mais de 350 lotes. Grande, Se hein? Deus quiser, até finalzinho de dezembro a gente lança ele. Vai ser bem na entrada do Cristo ali em Catiguá. Não sei se você já foi para lá. Sim. Tinha uma área que era da usina São Domingo ali, antigamente, e a gente comprou ali e vai fazer o loteamento. Já está bem avançado já. E aí a gente montou a imobiliária no intuito de locação, né? E o loteamento como vai chamar? Jardim Maria Amélia, o nome da minha avó, da minha bisavó, a avó do meu pai. Uma homenagem. Sim. Jardim Maria Amélia vai chamar. Já está sendo feita a infraestrutura? A infra a gente começa agora no finalzinho de julho. Mas já entrega com iluminação? Sim, isso é obrigatório. É obrigatório, né? é obrigatório. E também asfalto? Sim, tudo, 100%. Muito bacana, cara. 100%. A gente está esperando só algumas partes burocráticas mesmo para a gente começar a lançar. E nós estamos lá. Hoje a gente está com mais de 100 imóveis locados já em Catanduva. Já fizemos mais de 40 intermediação de compra e venda. Então a gente conseguiu já uma boa demanda nisso. Mas o melhor cara para falar sobre imobiliário é o meu sócio. Ele vai saber de falar tudo certinho. Ele é. Eu fico mais na parte de contrato. Cresce, né? Cresce, isso. Tem o Cresce. Você tem também, não? Eu tenho também. Eu e ele temos.
Para entender bem Sim. E a responsabilidade também, né? É muita responsabilidade, Marcão. Costumo dizer que é mais responsabilidade do que os outros empreendimentos que eu tenho. Porque ali você está mexendo com o imóvel de uma outra pessoa. Que é o sonho, né? De qualquer pessoa, né, cara? E você tem dois clientes, né? O vendedor e o comprador, ou o locador e o locatário. Você tem que agradar os dois, não tem jeito. Então é bem desafiador, mas eu tô gostando. É um ramo bacana, de muito leque. Ô, Tulhão, mas me fala aqui, cara, como é que você encontra tempo para gerenciar tudo isso? E você também parece que põe a mão na massa. Sim. Eu já pus mais, Marcão. Hoje eu tô mais administrando. Você já ficou rico, quer dizer... Ah, coitado. Falta um pouquinho ainda. Por que será, né, Fernando? Ninguém gosta de falar, assumir que tá rico, né? Não. Mas eu ainda não tô, não. Tô trabalhando. Mas fui me organizando, Marcão. Fui aparecendo as oportunidades, não deixei passar. E fui me organizando durante o dia. Coloquei pessoas responsáveis para fazer meu trabalho. E fui um pouco delegando mais as coisas. Porque senão você não consegue, né? Chega uma hora que você fica muito saturado. Chega uma hora que tua cabeça para. Mas, ó, que bacana estar conversando com você e ouvindo, né, essas histórias aqui. Pra mim, isso assim... eu tenho certeza que a gente se conhece pelo posto, que a gente já conversou sobre a rádio, de longe, mas isso você não entendia, não sabia. Mas assim, cara, eu acho que é uma lição de vida que você tá passando para quem tá assistindo. E o bom do podcast é que as pessoas... podem, né, ir depois buscando. Sim. Eu tenho alguns frentistas lá no posto que eles não são frentistas, né, são vendedores hoje em dia. E é tudo menino novo lá no posto, 18, 19, 20 anos. E às vezes a gente tá num churrasco conversando, eu começo a contar algumas histórias para eles do começo, que foi difícil, que eu fiz aquilo que eles estão fazendo hoje. Muitos até falam, mentira, você tá mentindo. Não é possível. Mas também pode ser um incentivo, né? Com certeza. Para quem está começando com você, de repente, amanhã você vai ter um cara que vai ser seu concorrente lá na frente, mas. Tá ótimo. Qual o problema? Exatamente. Né? Quanto mais concorrente bom a gente tiver, melhor para nós. Sem dúvida. Não te deixa acomodado, te deixa sempre pensando em melhorar. A verdade, eu imagino assim: o bom é você ter excelência em serviço, né? Sim. Porque você, além de estar cativando aquele seu cliente, você vai conquistando outros, né? Sim, com certeza. Mas, assim, é o que faz a pessoa, o cara, né, o profissional vencer. É exatamente essa... Não sei nem se é uma obstinação, enfim, mas a gente percebe que você é um cara, assim, bem focado, né? É até meio chato ficar falando eu sou tal, mas é porque eu me preparo muito para isso, sabe, Marcão? Com 29 anos, trabalho muito para isso, eu sou muito focado nisso mesmo. Não de ser o melhor, de querer falar, o Túlio é o melhor, nem por isso. Até porque eu tenho uma equipe toda por trás, não sou eu sozinho, entendeu? Eu tenho muita gente que me ajuda lá. Mas é o que eu passo sempre em reunião para eles. A perfeição é muito difícil de chegar, isso daí é quase impossível. Se não é impossível, também né? Acho que nem é bom, né? Sim, mas a excelência no atendimento é o diferencial. Porque eu acho que o legal mesmo, o bom, o gostoso é você estar sempre aprendendo. Né? Exatamente. Hoje, depois de 10 anos de posto, eu ainda erro por um monte de coisa. E eu acho que esse é o legal, porque se você conseguir ser bom em tudo, a todo momento, não tem graça. Chega uma hora que você fala, não faz mais sentido pra mim isso daqui. Não tá me desafiando mais, não faz sentido eu acordar cedo e vir aqui. Então, assim, pra você ter noção, hoje, depois de 10 anos, esse vai ser o mês que eu mais vendi nos últimos 10 anos. Então, a gente sempre tá fazendo pra crescer, entendeu? E eu consigo transmitir isso pra minha equipe, tanto no posto, como na conveniência, como na arena. E eu acho que, eu imagino, né, que seja muito difícil você ser dono de um posto de gasolina, porque há uma cobrança muito grande, né? Sim. E é uma coisa que não depende de você, não depende principalmente do dono. Na pandemia, Marcão, foi muito difícil. A gente passou por um problema aqui em Catanduva, que a gente tinha um posto na cidade, que inclusive foi fechado faz uns 2 meses aí, que era de coisa pesada mesmo, de bandido, né? E era pessoal de fora, abriram, começaram a vender mais barato que o preço de custo. Então a gente sofreu muito nessa época aí, porque o pessoal chegava lá no posto, tava 50 centavos mais caro. Pô, você tá brincando, você tá me roubando. O cara lá
lá em tal lugar tá vendendo mais barato. E para você explicar é complicado. Porque o cliente nunca acredita, né, 100%. Isso prova que não tem almoço de graça. Não né? existe, não existe. Mas o que aconteceu? A confiança no nosso trabalho, por ver que é uma família que está tomando conta ali, que são pessoas honestas que estão ali todo dia trabalhando, o pessoal foi acreditando, a gente conseguiu explicar isso para os clientes. E hoje, Marcão, eu nem penso muito no preço. Acho que o preço é o segundo plano para mim lá. Eu penso mais no serviço. Acho que a excelência que a gente conseguiu atender lá em questão de atendimento, qualidade de produto, eu acho que é o diferencial. E o Túlio Cidadão, como você vê a nossa cidade? Se você quiser também falar de Catiguá, né? Porque sim. os laços estão aí. Catiguá eu vou deixar pro meu pai, porque ele fica mais lá e ele vai saber falar Mas, melhor. assim, o que você acha da cidade de Catanduva? Se ela é uma cidade ideal? Se você vê uma cidade assim que atende bem na segurança, na saúde, na educação, enfim, a sua visão como Catanduva está hoje? Marcão, eu gosto muito da cidade, acolheu muito bem a minha família, a gente está aqui já faz mais de 30 anos já. É uma cidade, para mim, bem organizada, em que relação à segurança, à saúde, educação, a gente vê que sempre está tendo melhoras, né? Mas eu acho que tem muito para melhorar ainda. É uma cidade que tem muito potencial. Às vezes a gente vê ela um pouco travada, um pouco atrasada em certos pontos aí. Por questão de jogo político, né? Eu não entendo muito de política, mas a gente sabe... Não, mas é bom entender, viu? Sim. Eu acho que hoje o cidadão ele tem que participar da eu vida tenho um política. um grande amigo meu que fala isso. Fala, cara, você tem que saber de política. Você sou... pode não gostar de política, mas saber você tem que saber. Sim. Meu pai sabe muito disso, mas eu sou um pouco atrasado nesse sentido. Mas a gente fica muito preso, né, em algumas coisas aí e a cidade fica um pouco para trás em relação às outras. O que você acha que está faltando para Catanduva? Marcão, eu acho que falta ideal. mais incentivo para a indústria, mais incentivo para o comércio. Eu acho que a gente fica um pouco preso nessa questão. Eu acho que o pequeno empresário, o pequeno empreendedor é o que gera mais receita para a cidade. Eu acho que a gente tem um pouco desleixo nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que nem você não sabia que eu gerava 38 empregos ali e 28 na arena. Não. E como eu, deve ter muito mais gente, mesmo. Entendeu? Nesse sentido. Então, e a gente não é tão valorizado nesse sentido, sabe? A gente não tem muito incentivo, essa é a verdade. E eu acho que a cidade precisaria mais de emprego, mais de estrutura para a parte comercial. Mas no restante, eu acho que a cidade é ideal. O povo é acolhedor, o povo... É um povo do bem, a gente não vê muita coisa ruim aqui, que nem a gente vê em jornais. Sim. E a cidade é ótima. E é uma cidade que é uma cidade de pequena para médio porte. Sim, né? Quase sim. 120 mil Mas habitantes. É isso que eu falo. Há muito tempo eu lembro de Catanduva com 110, 120 mil habitantes. A gente não vê saindo disso. Eu lembro na minha época de escola, que eu estudava, que a gente fazia trabalho na escola, era 110 mil habitantes. E agora, recentemente, Túlio, teve aí a aprovação de um plano diretor, né? Sim. E isso, não sei, pode até incentivar vocês a trazer esse loteamento para pensar em... eu fiquei sabendo disso, fiquei sabendo por intermédio do meu sócio. Quem sabe? Eu acho que a cidade precisa disso. A gente precisa girar. É uma cidade que está mais próxima de São Paulo do que São José do Rio Preto. Querendo ou não, isso voga muito para a empresa. A localização de Catanduva é fantástica. E a gente vê que... A nossa região é muito boa. A gente tem Tem mais de 5 usinas de açúcar e álcool na região. Então é muito forte, entendeu? Tem muito para crescer ainda. Vamos fazer um bate-bola, deixa eu ver se já está na hora. Não, acho que ainda a gente tem bastante tempo para falar ainda. Sim. Você falou que você é um cara bastante caseiro, né? Sim. Mas você tem assim... gosta de fazer um churrasco? Churrasco. Você tem cara de quem gosta. Eu gosto de fazer churrasco. De uma picanha eu sou quase bom ao nisso. ponto. Eu sou bom nisso, eu gosto. Eu gosto dela um pouquinho mal passada. É isso. Uma bela picanha. Picanha, bife de chorizo e assim vai. Exatamente. E você, com relação a amigos, o que você pode falar assim da sua relação com os amigos?
Marcão, eu sou um cara, não tenho muito amigo, não. Até porque essa questão de ser caseiro... Aliás, você tem sim, porque os teus funcionários, os seus colaboradores são meus amigos. Hoje, quando eu faço um churrasco, a primeira pessoa que eu penso em lembrar são eles. Ah, que legal. Porque cria amizade, não tem jeito. Todo dia junto, não tem como você não criar uma amizade com eles, né? Mas assim, por eu ser mais caseiro, por não sair muito de casa, eu tenho um círculo bem fechado de amizade. Meus grandes amigos são as pessoas que trabalham comigo, que é o meu gerente do posto, que está comigo há 24 anos aí, desde quando meu pai começou no escritório, e meu sócio na imobiliária, são meus grandes amigos aí. E meus funcionários, que a gente sempre está fazendo churrasco junto, sempre está saindo junto. Chama sempre o papai, a mamãe? Sim, sempre junto com a gente. Eu já ouvi falar várias vezes do seu pai, eu não lembrava que o nome dele também é Marco, né? Sim. Marcão. Mas assim, sempre tive, né, uma certa curiosidade para conhecê-lo, mas vai ter manda oportunidade. Um grande abraço para ele, com porque certeza. ele gerou um filho... O dia que você chamar ele aqui vai ter história, vai ter umas 3 horas de podcast. Vamos colocar ele aqui na nossa relação de convidados, sim. Sim, com certeza ele vem. Ele é bom de história, de papo como você. Sim. Porque você, tipo assim... Flui bacana, viu? Ah, ele sabe conversar bem também. Veio do nada, Marcão. Nada. Não tinha nada e por esforço do trabalho dele é onde ele tá hoje. E eu admiro muito ele, muito mesmo, porque ele é um exemplo para mim. Ô Túlio, eu vi que você trouxe ali um vinho do Alto Posto. Trouxe um presente da conveniência do posto e trouxe o cartãozinho do meu gerente, que é pra você pedir um prato e ir lá jantar. Não, com certeza. Pra você e pro Fernando. Fernandão vai, sim. Ele é meio difícil de sair de casa. Ele é que nem eu. Bastante difícil de sair de casa, bom. Mas por bom motivo ele vai sair. Com certeza. Ou pede no delivery, Fernando. Ali, ó. Ah, também é exagerar também. Aí já também, Fernando. É abusar da bondade. Né? Ó, antes da gente fazer o bate-bola aqui, que é um jogo rápido, perguntas rápidas e respostas rápidas, nós criamos aqui também no nosso podcast o merchan na prateleira do podcast. E nós temos um patrocinador e ele sempre nos presenteia. O cheiro tá bom. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Que é uma pizzaria que ela vai trocar o nome, vai ter uma direção, não uma nova direção, mas uma direção diferente. E a gente já está começando a divulgar. Show. Logo, brevemente, essa pizzaria estará aí já. E eu amo pizza, hein? Eu gosto muito. Ô, Fernando, por favor, traga então aqui a pizza pra gente dividir com o Túlio. Show. O Fernando, cara, ele fica de olho. Ele tá salivando a boca, ele tá que nem eu, salivando. Olha só que pizza maravilhosa. Linda. É da A Toscana. Você viu que até fez o barulhinho aqui na mesa. Sim. Olha que pizza maravilhosa. Sim. Já nós vamos começar também já a fazer uma campanha dessa nova pizzaria, que é a Toscana. Vamos divulgar o endereço e, enfim, todos os outros detalhes. Tá cheirosa, hein, Marcão? Tá cheirosa e ela é saborosa também. Sim, bonita. O pizzaiolo, também não vou falar o nome por enquanto, porque senão eu já dou todas as dicas. E ele pediu para segurar um pouco ainda, né? Para criar uma certa expectativa, mas a gente já percebe que vai agradar assim. Com certeza. Bastante. Com certeza. Então vamos no nosso jogo rápido? Vamos lá. Então vamos lá. Qual é a bebida da sua preferência? A bebida da minha preferência. Eu vou falar. Claro. Água tônica 0. Jura mesmo? Nenhuma cervejinha? Eu não bebo, Marcão. Olha que bacana. Não bebo eu nada. admiro quem não... Principalmente nessa idade, né? Eu não bebo. Que não bebe. Eu já bebi, mas eu não bebo mais já faz uns bons anos. O seu prato preferido, você já falou que... Pizza. E churrasco. Parece até que, hein, Fernando? Adivinhamos. Ele falou assim, o convidado gosta de pizza. Não, mas essa pizza aqui, ela já está vai estar se tornando habitual, ela ser servida para os nossos convidados, os entrevistados também. Um amor, ô Tulhão, pode abrir o jogo, cara. Cara, um amor é um amor que eu não conhecia. Eu sou aquariano, então eu sou meio... eu sou de aquário também. A gente é meio frio. Você é de fevereiro? Eu sou de fevereiro, dia 9. Eu sou dia 11. A gente é meio frio, você sabe. Um dia você me paga um chopp lá, fala, Marcão, vem aqui que eu vou comemorar no dia 9, você no dia 11, deu certo. O dia que você quiser, Marcão. Agora eu vou gravar. Aí você toma a sua água tônica, eu tomo um chopp. Pronto. Agora eu vou gravar, sempre eu gravo. Demorou, né?
E a gente aquariano, a gente é meio friozão, né? A gente não tem muito sentimento. Eu não acredito assim, que seja frio, né? Que o aquariano é um cara meio deslumbrado, né? É, ele é um cara meio desapegado. Eu acho que essa é a pegada. E é minha filha. Minha filha é o grande amor da minha vida. Mudou minha vida. Eu acho que o homem que não tem um filho não é um homem. Eu acho que essa é a verdade. Completa, né? É, eu acho que até me arrepia quando eu falo. Que bacana. Mas mudou minha vida. E ela, como é o nome dela mesmo? Beatriz. Olha aí, Beatriz, o que o papai tá falando aqui, ó. Isso é bastante importante. Muda a vida da gente. Você coloca para ela assistir depois. Sim, com e ela certeza. ouvindo isso, ela você vai ver que isso vai ser para ela uma coisa assim, com certeza, marcante o que você tá dizendo. É tudo por ela, né? Eu acho que quando você tem um filho, você direciona tudo para eles, né? Mas a Amanda não precisa ficar com ciúme, não. Não. Nós vamos ter mais, se Deus quiser. Ela tá incluída. E você é um cara que leva desaforo para casa? Sou, Marcão. Engole seco. Marcão, eu aprendi isso muito com o meu gerente, sabe? Ele me ensinou a trabalhar, essa é a verdade. E ele é um cara muito pacificador. É um cara que pensa muito antes de falar. Eu sou uma pessoa que não sou bate-pronto, não. Sou o oposto da minha irmã. Minha irmã é mais assim. Mas você se sente bem assim? Me sinto, Marcão. Eu acho que às vezes você não fica com aquela sensação, puxa vida, eu devia ter dado às vezes sim, Marcão. No cara. Às vezes sim, mas a maioria das vezes não. Eu acho que às vezes é melhor você evitar o conflito, porque às vezes é o que a pessoa quer. Então eu sou mais resguardado. Eu prefiro ficar quieto, levar na minha, guardar comigo, digerir comigo, do que ficar levando isso pra frente, porque nunca dá certo, não tem jeito. Sem dúvida. E agora eu quero que você seja assim bastante sincero, honesto. Sim. E que fale exatamente. Você gostou de participar do Conecta? Com certeza. Eu tinha comentado com você que eu já tive convite de outros lugares para fazer, mas eu não me sentia preparado. E aí a hora que você me mandou a mensagem, eu falei, pô, cara, eu acho que é bacana eu ir lá até pro Marcão me conhecer melhor, porque a gente sempre conversou. Mas as escolhas que a gente faz, elas não são criteriosas, assim, tipo, né? Mas assim, a gente procura trazer pessoas que têm boas histórias. Sim. E eu acredito que o que você falou aqui hoje vai servir bastante como exemplo para muitas outras pessoas. Sim, então eu acho certeza. Que a impressão que eu tinha, ela se confirmou e valeu a pena convidar você para participar. Espero que as pessoas que assistam também gostem. Vão gostar, com certeza. Com certeza. Pelo menos a Amanda, a Beatriz, o Marcão. Tá ótimo. A mamãe como chama mesmo? A Fabiana. A Fabiana, dona Minha irmã Fabiana. é a Débora e meu irmão é o Pedro. Isso. Eles gostando tá ótimo. Isso, mostra isso também aí. lá pros funcionários. Sim, tá bom? com certeza. Agradeço. Foi um prazer, viu? Muito bom. Muito obrigado. Obrigado você. Obrigado a você que também assistiu o nosso Conecta Cast.